Abre a sua Bíblia, meu irmão. Olha, esse texto o Senhor me deu à noite, lá em casa, em algo... Josué, capítulo 1, versículo 9. Josué, onde Deus mandar. Onde Deus mandar. Josué, capítulo 1, versículo 9, a palavra diz assim: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Querido Deus, meu Pai, eu te agradeço porque o Senhor tem cuidado de mim, o Senhor tem cuidado dos meus passos, do caminho da minha vida, na minha família, Senhor. Para que a minha família possa ser exemplo para outras famílias e para que nós possamos cuidar de outras famílias, meu Pai. Então, que a Tua palavra possa nos ensinar, nos inspirar nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a história ela é bem simples. Josué, ele estava acompanhando Moisés. Josué era um grande parceiro de Moisés, mas aí Deus, no início do livro de Josué, há essa explicação. Deus vira para Josué e fala assim: você está sabendo que Moisés, meu servo, morreu. Então agora é a sua vez, levanta-te e segue para cumprir o ministério que estava sobre a vida dele. Então, é dentro desse contexto que Deus está falando para Josué agora no versículo 9. Eu não te mandei? Esforça-te e tem bom ânimo. Então, a primeira lição que eu aprendo nessa palavra hoje é ter por conta de Deus as minhas perdas. Porque Josué está numa situação aqui de perda. Josué está numa situação aqui de derrota, porque Moisés tinha morrido. Não havia vitória a ser pregada. Josué possivelmente devia estar desesperado. Como você vai liderar quando você está com o coração pesado? Como você vai puxar um povo quando você não consegue carregar a si mesmo? E aí no versículo 9, Deus vira para ele e fala assim: não fui eu que te mandei? Eu não te estou dando essa ordem? E aí a primeira coisa que eu tenho que aprender na minha vida de cristão, não sou eu que decido a minha vida, mas o Senhor que manda que eu faça aquilo que Ele quer que eu faça, amém? A minha vida tem que estar na disponibilidade de Deus para que eu possa não só receber bênção, mas ser bênção para a vida das pessoas. Aliás, faz parte de um parágrafo que a Fabiana me emprestou um livrinho de 1800 páginas para eu ler, e tem um parágrafo lá que diz o seguinte: não adianta você pedir bênçãos para o Senhor se você não aprender a ser bênção para as pessoas a quem Ele está te enviando. Então o que Deus está falando para Josué aqui é: fala, não olhe para você, não fica medindo o seu coração, porque eu estou te mandando. Então a primeira coisa que eu tenho que perguntar: quem é que me fez estar aqui? Por que é que eu estou aqui? E nós estamos vivendo um momento, irmãos, que isso é muito relevante. Por exemplo, lá em Itaperuna, possivelmente ontem, não sei se aconteceu, mas deve ter acontecido, foi uma cantora gospel. Uma cantora gospel que deve ter reunido lá para mais de 10 mil pessoas, acho eu, mas que cobra 60 mil. O que mandou aquela cantora lá em Itaperuna? Foi Deus?
foi uma mensagem do Todo-Poderoso que falou, vá lá em Itaperuna, no noroeste do estado, numa cidade horrível, vai cantar lá. Foi isso? Não foi. Porque foi a remuneração de alguém que falou assim, vá lá. E ela foi. O que está movimentando hoje o evangelismo no meio gospel, foi Deus que te mandou? Não. Foi o cachê pago que me mandou. Quando o pregador sai e circula o país todo, foi Deus que o mandou? Não, foi o cachê, porque ele vai onde está acontecendo o cachê. Por que eu estou falando disso agora? Porque também tem uma outra contrapartida. Por que é que você está aqui? Por que é que você não está aqui? Muitas vezes eu não estou aqui porque a minha vida particular tem mais importância do que aquelas coisas que Deus está falando para mim. Josué certamente podia ter pensado assim, meu Deus, eu vou continuar, eu vou padecer aquilo que Moisés padeceu, eu vou sofrer as coisas que Moisés sofreu, talvez seja melhor eu ficar em casa. Eu não vou ter condição de fazer isso. Irmãos, se você me perguntar se eu já tive esse questionamento, e eu disser para você que não, estarei mentindo, porque do amanhecer ao anoitecer, eu me pego pensando, não seria a hora de parar e desfrutar de uma tranquilidade, de uma paz de espírito, onde não esteja lidando com pessoas ingratas, mentirosas, falsas? Não! Eu tenho que estar diante de Deus e Deus vai falar para mim, não te mandei eu. Quem foi que te mandou reunir um povo que se guarda pelo nome de misericórdia? Foi Deus. Então o que eu tenho que fazer? Suportar o bom combate e prosseguir. Quais são as suas histórias hoje? Eu posso me sentar com você e ouvir o seu choro e falar, de fato tem razão, de fato tem razão. Cada um de nós aqui é uma listagem de histórias terríveis, dramáticas. Mas eu tenho como dizer, não, eu não vou prosseguir, não, porque quem está me falando hoje é Deus. Quem te mandou? Fui eu. Então te esforça. Esforça-te, porque você não está aqui para fazer a sua vontade. Eu vou falar uma coisa para você. Deus tem um chamado para este lugar. E a batalha, ela está se revelando. À medida que nós vamos caminhando, essa batalha vai se revelando. Porque no reino de Deus, o caminho se faz enquanto se caminha. E aí Deus reúne num mesmo lugar muitas pessoas feridas. Muitas pessoas feridas iguais. Pessoas que estão dentro de uma caverna, como Davi encontrou os seus grandes heróis, os seus grandes valentes foram encontrados dentro de uma caverna e eram pessoas absolutamente marginalizadas de todo o contexto da época. E hoje a gente começa a perceber isso. Deus está querendo usar neste lugar um povo ferido para que possa curar outros. Amém? Deus quer usar a sua história para que outras pessoas não fiquem na situação que um dia você ficou. Deus quer usar os teus olhos para que você possa mostrar para outros qual é a direção a caminhar. E eu vou falar uma coisa para você, nem todos chegarão a compreender e cumprir a vontade de Deus. Nem todas as pessoas podem fazer isso. Nem todas as pessoas vão compreender a extensão da lança jogada sobre a vida do pastor. Pessoas escolhem igreja baseadas em seus interesses. Deus os mandou para ali ou seus interesses pessoais? Tocar, pregar, se mostrar, os impulsionou para lugares estranhos? Isso precisa ser respondido na minha vida. Se eu pudesse fazer a minha vontade,
Se eu pudesse dizer para o Senhor não falou comigo. Se eu pudesse dizer, não foi o Senhor que me colocou aqui, seria melhor do que a situação em que eu estou hoje. Por quê, pastor? Porque não é fácil você estar trabalhando num lugar com a solidão no seu coração. Não é fácil. Não é fácil suportar as dificuldades e perceber que a cruz, ela é carregada sozinha. O que me faz estar aqui é a perguntinha que Deus faz para Josué no versículo 9. Não te mandei eu. E vou falar, hoje eu estive conversando com uma pessoa daqui, que eu tenho por ela, eu tenho menos de 3 meses de conhecido dela, e parece que eu já a conheço há 300 anos. E ela me disse, pastor, eu acho que o que eu devia ter feito há 7 anos atrás, Deus está trazendo de volta. Eu falei, com certeza está. Né? Deus com certeza está. Porque aquilo que eu não consigo realizar hoje, talvez daqui a 7 anos eu vou compreender. E o tempo de Deus não retroage. Ele vai trazer isso de volta. E aquilo que Deus constituiu para você fazer, não pensa você que Ele vai se esquecer, porque também não vai se esquecer. Eu tem horas que eu vou falar uma coisa para vocês, tem hora que eu paro e falo assim, quando eu lembro, eu falo, meu Deus, quantas furadas eu me meti na vida. É isso mesmo, em quantas furadas. Eu já fui para lugares, irmãos, que eu falo assim, o que é que uma pessoa como eu estava fazendo ali, sozinho? Mas quando eu penso isso, o anjo de Deus fala no meu ouvido assim, porque Deus te mandou. Porque Deus te mandou. O que faz um cara de Itaperuna, com a sua esposa também de Itaperuna, vir para a cidade de Niterói, para estabelecer uma igreja, onde ele pode contar com um cara de Boa Ventura? Tem razão, não é? Porque Deus te mandou. Porque Deus te mandou. É essa pergunta que é a minha primeira lição na palavra. Por que é que você está aqui hoje? Por que que o Lucas está tocando aqui hoje? Por que que eu estou pregando? Por que que o Gustavo está? Porque Deus mandou. É essa pergunta que foi feita para Josué. Josué devia estar falando para Deus, Deus, presta atenção, Moisés estava ficando careca com esse povo. Moisés não estava, Deus, Deus, deixa eu falar para você. Moisés não estava aguentando, agora você está falando para eu ir. Moisés é morto, não dá para mudar essa história. Deus olhou para ele e falou, não te mandei eu. Esforça-te. Então, todas as vezes que você olhar e falar assim, Senhor, eu fui magoado, machucaram meu coraçãozinho de galinha desse tamanhozinho, agora eu quero parar. Deus vai falar para você, não te mandei eu. Qual é a autoridade que você tem para parar? Eu vou ter que falar o que para Deus? Enquanto houver fôlego de vida em mim, seja glorificado na minha vida o nome do Senhor Jesus, amém? O que a igreja tem que hoje perceber é exatamente que ela não está aqui. Infeliz é aquele que está aqui por escolha própria. Porque há muitas coisas para fazer lá fora, mas aqueles que vieram para adorar ao Deus Todo-Poderoso, para servir ao reino de Jesus, a estes não é dada escolha, porque servimos ao Rei, amém? E a nossa glória é nenhuma, a glória seja dele, amém? Amém, igreja? Segunda lição, apesar das perdas. Irmãos, entendam uma coisa,
A questão não é exatamente quanto você vai perder. A questão é o que é que você quer ganhar. E quando você vem na igreja, você quer ganhar algumas coisas que necessariamente não são materiais. E é preciso que eu esteja estabelecendo metas na minha vida que sejam metas espirituais, porque o reino espiritual, ele tem regras que são espirituais. O reino de Deus está entre nós e só pode discernir esse reino as pessoas que são espirituais. As pessoas que não são espirituais não vão entender. As pessoas que não são espirituais não vão entender por que é que Josué, apesar de tudo, apesar das perdas, apesar de olhar a vida perdida de Moisés, apesar de olhar o caminho a percorrer, apesar de perceber que teria que atravessar o Jordão, apesar de ter de ir para uma terra onde estavam gigantes, por que ele foi? Porque havia um Deus que o chamava e direcionava. Da mesma forma, há um chamado sobre a nossa vida, há um chamado sobre a sua vida, e tudo que você está vivendo hoje não é coincidência. Há algo que está direcionando, vamos colocar entre aspas isso, maldosamente, para que você esteja aqui. Então Deus está renovando os soldados. Você pode falar para mim, Deus está renovando os soldados e me convocando à batalha. É isso que está acontecendo aqui. É isso que está acontecendo aqui. Deus não desistiu daquilo que Ele pretende neste lugar. Parabéns se você sentiu o chamado de Deus. Parabéns se você perdura, se você persevera, porque você pode ser remanescente de uma batalha e está perseverando, ou você está chegando para assumir nessa batalha. Seja bem-vindo, porque nós somos o povo a quem Deus vai perguntar: estou te mandando eu, vai? Amém? Irmãos, há uma cena que me inspira muito. Em Atos 10, me vem agora à memória, porque, deixa eu ver se é 10 mesmo, isso. Irmãos, é a história de Cornélio. Cornélio, ele era um centurião. Ele era um centurião. Um homem de proeminência, era uma pessoa de reconhecida autoridade. E a palavra que está em Atos 1 e 2, graças a Deus, eu estava congelando aqui, eu já estava começando a orar: Senhor, desça fogo do céu, porque daqui a pouco eu vou travar. Glória a Deus. E toda vez que eu olhava para a Fabiana com esse palitozão, eu falava: Jesus, eu estou pregando no Canadá aqui, está um frio enorme. Deus te abençoe, Lucas. Mas então, olha, então Deus, através da palavra, está dizendo que Cornélio, ele era piedoso, temente a Deus, mas ele era, na verdade, um centurião da corte italiana ou romana. Era um homem de poder. Então, ele orava ao Senhor e um anjo vem falar para ele, chamar Pedro. Vai lá, chama Pedro para vir aqui. Irmãos, o que eu acho interessante é que ele manda 3 servos para chamar Pedro, e Pedro não quer vir. Porque Pedro quer obedecer rigorosamente a palavra. E a palavra não estava muito clara para ele se o reino era para os gentios. Então ele não aceita vir. Aí eu fiquei pensando na igreja evangélica hoje. Irmãos, como que é fácil atrair a igreja evangélica? Como que é fácil? Basta que haja um convite de autoridade e a gente está se jogando aos pés. Não é isso.
Pedro só aceita depois que a mensagem vem do alto falar ao coração dele. E esse deve ser o discernimento da minha e da sua vida. Nós só podemos fazer aquilo que Jesus estiver mandando que nós façamos. Nós não podemos ir porque há algo tremendo acontecendo, que seja show, que seja iluminação, que seja o convite dos poderosos. Não podemos. Porque, na verdade, nós somos emissários de Jesus, nós não somos emissários de pessoas. A sua vida tem que estar disponível para Deus, não tem que ser uma disponibilidade às coisas materiais. Hoje é muito mais fácil você convidar uma pessoa para coisas materiais que coisas espirituais. Às vezes, quando você fala assim, nós vamos ter uma vigília, pastor, desculpa, mas a minha avó vai tomar café lá em casa. Tem uma vigília, pastor, na sexta-feira, não, mas a vigília é no sábado. Não, mas sexta-feira eu devo chegar tarde, pastor. Então, há certas complicações. É muito mais fácil aceitar o chamado de Cornélio da vida, sem perceber que o principal, o essencial, aquilo que não pode faltar, é o chamado de Deus na sua vida. É aquela perguntinha do versículo 9 que não pode faltar na sua vida. Não te mandei eu, né? Pode ser uma pessoa importante, pode ser uma pessoa de posse, mas tem que ser alguém mandada por Deus na sua vida. Não pode ser qualquer pessoa. Hoje você está aqui com um desafio sobre a sua vida. Ouvir aquilo que Deus tem para a sua vida. E eu vou falar uma coisa aqui. Como nós estamos comemorando o aniversário da Giovana, e nós temos 4 crianças aqui nesse lugar, vai chegar mais uma, né? Naturalmente os meus pecados foram muitos, então vai chegar mais uma mas eu louvo a Deus. Irmão, sabe por quê? Tudo que você hoje, você que é mãe, tudo que você escrever hoje na vida do seu filho, você vai ter que ler amanhã. Tudo que você escrever hoje está sendo registrado. Você vai ler no livrinho da vida dele amanhã. Então saiba o que você está escrevendo. Mortifica o seu coração para que ela possa perceber que você é do reino. Porque depois você vai ler exatamente nesse caderninho. A mesma coisa com relação à nossa vida. Irmãos, Paulo, quando escreve aos Gálatas, ele alerta sobre isso. Ele fala assim, de Deus não se zomba, porque aquilo que o homem semear, isso ele vai colher. Então, se você hoje está semeando, e semeando nas batalhas do Senhor, nas lutas, decidindo, tomando uma decisão, eu vou seguir ao Senhor, você está renovando a sua vida, fazendo um propósito com Deus, e há coisas que não vão fazer você se arrepender. Nunca encontrei na minha vida uma pessoa que dizia assim, pastor, me arrependo profundamente de ter aceitado a Jesus há 10 anos atrás. Olha que nunca. Mas já encontrei muita gente falando para mim, pastor, há 10 anos atrás eu tomei uma atitude que foi contrária à vontade de Deus. Hoje eu percebo que eu feri a quem eu não devia ter ferido. Magoei, me neguei a fazer as coisas de Deus e comprei para mim um tempo perdido. Então, coloca no seu coração que o pedido do centurião para Pedro, né? Aquilo que o centurião foi pedir para Pedro, foi aquilo que Deus mandou para ele fazer. Pedro só aceitou no momento em que percebeu que aquele pedido vinha de Deus. Então coloca no teu coração hoje, Deus está fazendo uma proposta para a sua vida hoje. Deus está falando algo para você hoje. Amém? Por último, em Mateus 16, há uma palavra tremenda de Jesus que diz assim, então Jesus declarou aos seus discípulos, se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me acompanhe. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa,
encontrará a verdadeira vida. Isso quer dizer para mim e para você, irmãos, que como Josué, nós até podemos, diante da realidade, pensar em parar. Mas a palavra que nos foi dada é essa: não te mandei eu, esforça-te. Senhor, eu estou com uma dificuldade, desemprego, falta de dinheiro, enfermidade, dor emocional. Não te mandei eu. Toma a tua cruz e segue. Pega aquilo que está te custando e sacrifica ao nome de Deus, para que você possa ter na sua vida a presença de Deus. É algo muito importante, porque a gente às vezes está querendo uma religião de facilidades. A gente muitas vezes quer uma religião que venha ao encontro dos nossos desejos maiores. Então a gente fica... Você sabe que essa semana eu fui comprar um encordoamento para um violão. Eu fui numa loja de instrumentos aqui e eu estava aguardando ser atendido. Aí o rapaz, tinham 2 rapazes, eles estavam comprando um aparelhinho assim, e o aparelhinho é aquele de gelo seco, você aperta, vai... Aí o rapaz foi mostrar o funcionamento. Até aí tudo bem, né? Mas em algum momento que eu tive que rir, porque foi muito engraçado. Ele estava explicando, falou assim, mas todas as vezes que eu apertar esse botãozinho, vai sair essa mesma quantidade? Por quê? Porque é no momento em que tiver o louvor, que fala assim, venha a unção sobre esse lugar, aí vai apertar, aí não pode faltar a fumaça. Eu falei, pai, muito tempo que eu não venho à loja de instrumento, né? Quer dizer, o camarada precisa na igreja, venha sobre este lugar a unção, né? Aí vai encher o lugar de fumaça. A fumaça me esconde, tem uma música assim, né? A fumaça me esconde. Isso ficou, deu vontade de falar, amigo, deixa eu falar para você, isso aí foi no tempo lá, antes do véu do templo se fender. Isso agora, a fumaça agora é outra. Mas as pessoas gostam, não é? As pessoas gostam, jogam uma fumacinha. Não sou contra, não. Pode até, né, ser que a gente põe aqui, jogar aqui para... Tá tocando aqui, Abraão aqui. Nós uma vez fomos tocar, eu sou do tempo em que as caixas de som eram feitas de válvula. Naquela época era difícil, porque válvula queima muito. O meu filho gosta dessas caixas de válvula, mas tudo por causa da elegância. Eu me lembro que nós estávamos tocando num determinado local, e o guitarrista virou e falou para mim assim, que maravilha, tem efeitos. Eu falei, que efeitos? Aí ele falou assim, tem gelo seco. Eu falei, não tem gelo seco. Aí quando eu olhei, estava uma fumaça, irmãos, mas era a caixa de som Giannini, aquela, estava pegando fogo, e as pessoas estavam achando que era efeito. Eu falei assim, tira que está pegando fogo, né? As coisas, hoje você, na verdade, então, a gente hoje está muito exigente, irmãos, a gente está muito exigente. O camarada, olha, tem um cantor gospel que ele ia lá em Arraial, aí ele deu uma listagem de coisas para cumprir. Quando ele chegou lá, o microfone não era o microfone da marca. Aí ele falou, não, com esse microfone eu não canto e vocês estão quebrando o contrato. Prometeu, eu sabia que iria vir, né? Então, irmãos, quando a gente pega nessas coisas, a gente começa a perguntar onde, de fato, está o nosso coração, né? Nós estamos centrados na cruz de Jesus, no sacrifício, na renúncia? Não. Nós estamos querendo o que visualmente me agrade. E aí não dá para ser assim. Então, toma a tua cruz, porque o chamado é para mim e para você, para que a gente possa realizar em nós
o verdadeiro evangelho de Jesus. Né? Eu brinco com brinco não, falo muito sério, que a maior experiência pentecostal que eu já tive na minha vida é no orfanato. Porque todas as vezes que eu buscar Jesus no orfanato, aquele Jesus que é pequenininho, que eu vejo ali, esse é o Deus verdadeiro que pede que eu ame. E a gente está acostumado a esperar as coisas extraordinárias que abalem estruturas. Deus não mexe com essas coisas. A estrutura que Deus quer abalar no país é a estrutura das coisas injustas, a estrutura do pecado das pessoas sendo usadas, exploradas. E eu preciso trabalhar com isso no reino de Jesus. A última lição da ministração: toma a tua cruz e cumpre o chamado que Deus tem para a sua vida. Essa é a palavra que Deus dá para Josué. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo e prossiga. Esse é o meu chamado. Pastor, e as coisas que para trás ficaram? Ficaram para trás, porque há conquistas a se realizar hoje. Então, como nós estamos celebrando hoje um culto de ação de graças, é mais do que apropriado lembrar que as crianças estão começando a dominar um reino, que este seja o reino de Jesus sobre a sua vida, que seja uma conquista sua, que você possa sair daqui hoje falando: Senhor, eu te agradeço porque eu não desisti, eu te agradeço porque eu perseverei. Amém? Amém, igreja?